Olá, amigos! Já estamos de volta mais uma vez. Espero que vocês tenham sentido saudade. Eu sinto aquela saudade virtual também de estar com vocês. Isso é uma coisa boa, principalmente porque a gente tenta passar aquilo que vai no coração, aquilo que vai na alma. As lembranças agradáveis. Eu penso que quando Jesus disse nas bem-aventuranças que os mansos possuiriam a terra, de início eu fiquei pensando, como possuir a terra? Se a gente está tentando sair da terra, tentando se libertar das coisas terrenas, por que Jesus diria possuir a terra? Até que eu comecei a admirar a natureza e eu vi tanta coisa linda, coisas que Deus colocou no mundo de expiação e de provas, talvez para enfeitar a nossa vida e para nos tornar mais felizes. E as imagens que eu tenho gravado na minha mente são realmente notáveis. E toda vez que eu desejo me recordar de alguma coisa, é tão fácil, é tão simples. Eu revejo assim o mar da Grécia, aquele azul profundo, lindo. Eu me lembrava da tinta Parker Quick no passado, quando a gente escrevia com as penas, e usava a tinta Parker. Parecia que era um mar de tinta Parker Quick. E, meu Deus do céu, me lembro dos kibbutz de Israel. Que coisa linda que é no meio do deserto, de repente a vida. O deserto do Egito. Então, tanta coisa que eu vi na Índia e que ficou na minha mente gravada, na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul. E eu percebo que às vezes eu carrego a terra comigo, porque basta que eu queira enxergar e eu revejo tudo aquilo que ficou gravado. Então a terra é essa bênção em nós e nós aguardamos porque existe gratidão também. Essa palavra, gratidão. A gratidão é alguma coisa da qual o Evangelho fala, da gratidão aos pais, os laços de família. E a gente repete muito gratidão e exigimos que as pessoas tenham gratidão. Virtude não se pode exigir. Ou a pessoa tem ou não tem. Nós exigimos gratidão dos nossos filhos e esquecemos que nós devemos ter gratidão para com os nossos pais. E então a gratidão é essa luz que se acende dentro da alma e somos nós que acionamos essa luz. Ela surge quando nós começamos a compreender o que é gratidão. E pensando nisso, eu me lembrei de um grande amigo que já se encontra na pátria espiritual, um homem bom. Um homem muito bom. Ele tinha um escritório numa praça aqui do Rio de Janeiro, estava lá no alto, no 5º andar, e à tardezinha, quando ele abandonava o trabalho, ele descia e do outro lado da rua, em frente ao edifício onde ele trabalhava, tinha uma joalheria. E o dono da joalheria era muito amigo seu. Então ele costumava descia, atravessava a rua e chegava na joalheria para dar 2 dedos de conversa com o seu amigo. E os dois trocavam figurinhas, conversando, falando das coisas e tal. E numa dessas tardes em que ele havia deixado o trabalho e estava na porta da joalheria enquanto o seu amigo estava trabalhando, fazendo alguma coisa lá dentro, ele estava observando. Era uma área um tanto triste, onde algumas garotas, moças, costumavam fazer o seu ponto. E ele estava exatamente olhando uma jovem que estava junto de um poste ali,
numa posição provocativa, naturalmente na expectativa de algum freguês que se aproximasse. E ele estava observando a moça, olhando detidamente, quando o seu amigo se aproximou, parou na porta e acompanhou os olhos dele, que observavam a moça. Aí ele disse: que coisa triste, não é? O amigo disse a ele. Aí ele falou: não, eu estou observando. Você não acha que ela está um pouquinho gordinha? Parece que ela está grávida. Aí o amigo olhou. Dá a impressão que ela está grávida, sim. E ele ficou em silêncio algum instante, depois fez sinal à moça. Fez um sinal e a moça então atravessou a rua, feliz, acreditando que ali estava alguém que queria se servir do seu trabalho. A moça parou diante dele e ele ficou olhando enquanto ela se posicionava para se exibir. E aí ele perguntou a ela: Você está grávida? E ela ficou um pouco sem jeito, disse: sim, eu estou grávida. E ele falou: isso não é ruim para o seu trabalho? Ela disse: por enquanto não incomoda ainda. Mas ele falou: mas você não deveria trabalhar nesse estado. Ela: mas eu preciso. Eu sustento a minha mãe e um filho de 2 para 3 anos. E a única fonte de renda vem de mim, do meu trabalho. Então eu preciso trabalhar. E ele então perguntou: quanto você ganha por dia? Ela falou: varia. Às vezes tanto, às vezes tanto. Aí ele falou assim: então vamos colocar tanto, que você ganhe tanto por dia. E ele disse ao amigo: anote aí na máquina. E o amigo pegou a máquina de somar e anotou a quantia. Quantos dias da semana você trabalha? Ela falou: às vezes a semana toda, outras vezes eu folgo um dia. Aí ele disse ao amigo: anote, multiplique, tanto por 7 dias. E o amigo fez a conta. Ele falou assim: muito bem, quanto é que isso dá por mês? Aí o amigo fez a conta: dá tanto. Ele falou: por ano, quanto dá? E fizeram a conta. Aí ele falou: se multiplicando por 2 anos de trabalho, deu um valor expressivo. E ele então disse à moça: você não deve trabalhar assim, nesse estado interessante. Então eu vou dar o valor de 2 anos do seu trabalho, para que você pare de trabalhar. E quem sabe, nesse período de 2 anos, você possa arrumar algum outro trabalho, alguma outra coisa que você faça, que não lhe maltrate tanto. A moça estava assombrada, olhando para aquele homem que lhe fazia aquela proposta, coisa que nunca ninguém pensou em fazer. Ela ficou perguntou a ele: mas senhor, por que o senhor está fazendo isso? E ela: por causa do seu filho, para que você seja mãe, tome conta dele. E deu o talão de cheque para o amigo, que preencheu o cheque. Ele pegou, assinou e entregou à moça. E ela perguntou: como é o nome do senhor? Eu quero guardar esse nome. E ele declinou o seu nome e ela se foi. De longe acenou mais uma vez e ele correspondeu. Depois continuou conversando naturalmente com seu amigo e foi embora. Os dias se passaram, ele nem se lembrou mais do assunto e nesse período ele desencarnou. E a esposa era um casal que se dava muito bem, os dois se queriam tanto. Eu fecho os olhos e tenho a impressão que estou vendo os dois trocando carinhos,
como acontecia sempre. E ela, sabendo da amizade que havia entre o senhor da joalheria, ela um dia passou por lá. Já tinha um mês que ele tinha partido e ela estava com o coração partido. Ele a colocou uma cadeira atrás do balcão e ela se sentou e os dois começaram a recordar. O amigo, emocionado, recordava a importância daquela amizade ao longo da sua vida. Como ele amava aquela criatura que era o seu amigo. E ela então, se você que é apenas amigo, sente tanto a ausência dele, imagina eu que sou a esposa. E quando os dois estavam conversando, entrou uma moça empurrando um carrinho de bebê, sorridente, e ele foi atendê-la e ela perguntou. A minha amiga estava escondida atrás do balcão. A moça perguntou: lembra de mim? O senhor olhou, falou: não estou me lembrando muito bem. E ela disse: eu estou procurando o senhor, e declinou o nome. A minha amiga atrás do balcão tomou um choque. Aquela moça ali, ela olhou, uma moça até simpática, declinou o nome do seu marido. Ela ia se levantar, o amigo fez sinal para que ela continuasse sentada. E ela então parou ali, mas já com o coração batendo, angustiada. E ele perguntou: você porventura não seria aquela... Ela disse: exatamente, eu sou aquela moça e eu vim procurar o senhor fulano, eu queria apresentar a ele, o meu filho. E eu coloquei o nome e declinou o nome do marido da minha amiga no meu filho. A minha amiga já ficou novamente angustiada e o outro deu sinal para que ela se aquietasse. Aí ele disse: muito bem, ele faleceu. A moça tomou um choque. Meu Deus, eu queria tanto que ele conhecesse o meu filho. E eu queria dizer a ele que aquele dinheiro que ele me deu mudou a minha vida. A minha mãe era costureira, mas nós não tínhamos uma máquina. Então eu comprei uma máquina de costura e a minha mãe começou a costurar e eu fui aprendendo, ajudando-a. Fomos adquirindo outras coisas e eu aprendi a costurar. Hoje nós temos uma pequena sala, um ateliê, e nós duas costuramos para fora. E eu queria dizer a ele que o meu filho não é mais o filho de uma mulher equivocada. Hoje, a mãe dele é uma criatura de bem que vive do seu trabalho e o sustenta com o seu trabalho. Ele salvou a minha vida, salvou a vida do meu filho. A nossa vida mudou por causa da bondade daquele Senhor que olhou para mim e não me viu como uma equivocada, me enxergou como um ser humano, me tratou como um ser humano, coisa que eu nunca havia sido tratada, a não ser pela minha mãe. Nem cheguei a conhecer o meu pai. E ele não me saiu da mente, nunca mais. Por isso meu filho tem o nome dele. E a minha amiga que estava atrás do balcão, chorando, ouvindo aquelas expressões a respeito do seu marido, ela se levantou e então o joalheiro disse à moça: essa é a esposa dele. E a moça então disse a ela: a senhora é uma mulher abençoada, se casou com um homem bom, o único homem honesto, digno que eu encontrei na minha vida. E eu pretendo que os meus filhos sejam iguais a ele. A minha amiga chorava e sorria.
E também, como era pródiga em ajudar o próximo, tirou uma quantia da bolsa e ofereceu ao filho daquela jovem. De início ela recusou. Não há necessidade. Ela disse, não, em nome do meu esposo, o homem que te ajudou, o homem bom. Às vezes nós acreditamos que o mundo está tão perdido que não existe mais corações gentis, mas isso não é verdade. Existe, graças a Deus. O mundo está cheio de criaturas boas que olham para as outras e não veem simplesmente um objeto, veem um ser humano. Uns que precisam que se dê a mão para levantar, outros que precisam de um amplexo de ternura para acreditar no mundo, outros que precisam de uma voz amiga que fale alguma coisa boa, que lhe preencha a alma. E nós somos ricos, todos nós somos ricos, porque podemos falar. E se não podemos falar, podemos ouvir. E se a audição não for muito boa, um olhar de ternura tem um valor enorme. Mas se os olhos não têm luz, nós temos 2 mãos que podem ajudar. Então Deus foi colocando ao nosso lado, ou em nós, tanto meio de fazer alguma coisa boa. E o que é mais interessante, a coisa boa que se faz para os outros se reflete em nossa alma e nos dão a alegria de viver. Então, essa é uma homenagem que nós fazemos a um homem bom que está no mundo espiritual, mas a você também, que se não é um homem bom, pode ser ainda. Deus abençoe vocês.